mais um Miau Podcast aqui para vocês. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, eu já peço para que você se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, dá aquele like esperto. Assim o YouTube entende que o canal tem conteúdo interessante. E o nosso canal é de entretenimento, música e vida virtual aqui dentro do Second Life. E hoje eu tô trazendo aqui para vocês um cara que eu conheci há poucos dias, mas o cara é sensacional. Ele toca saxofone na string, gente. Ele faz música junto com música. E eu quero que vocês conheçam essa pessoa. E eu quero que ele se apresente. Prisco Sax, se apresente aí para os meus inscritos. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Prisco. Na verdade, meu nome é Flávio na RL. E sou muito conhecido pelos meus amigos como Prisco, né, que é meu sobrenome. Então eu bolei essa ideia de colocar Prisco Sax, porque quem já me conhece na RL iria associar meu nome ao instrumento e ficaria até mais fácil, né, das pessoas me conhecerem no mundo virtual. Então meu nome é Prisco Sax, eu sou saxofonista, sou baiano, e estou tentando, né, fazer uma carreira nesse metaverso, que é a grande sensação do momento, e eu espero que consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis, eu espero que eu consiga alcançar o máximo de pessoas possível, e é isso. E é isso, eu sou esse saxofonista aí que vocês estão vendo. Bom, você acabou de falar que é baiano, então claro, você é da Bahia, né? E quantos anos você tem na RL? Eu tenho poucos meses. Eu sou um recém-nascido, na verdade. Eu tenho em torno de 3 meses no SL e estou encantado. Vocês acreditam que até surfar eu surfei esses dias? Eita, as possibilidades. Eu tinha perguntado, na realidade, quantos anos você tem na RL, na vida real. Na RL eu tenho 42 anos. Ah, é criancinha ainda. Bom, Prisco, o que fez você vir pro SL? Como é que você conheceu o SL? Me conta a sua história. E o que fez você vir pra cá? Veja bem, minha história é um pouco longa. Na verdade, eu venho de uma família muito musical. Minha avó paterna, ela era professora de música. Então, desde criança, eu tenho contato com a música, né? Eu, na verdade, no SL, eu sou saxofonista, mas na vida real, né, na RL, eu sou multi-instrumentista. Eu toco diversos instrumentos. Eu toco piano, toco violão, guitarra, baixo, e tenho todos esses instrumentos. Toco gaita e saxofone também. Então, sempre quis fazer uma carreira na música, embora a vida me levou para um outro caminho. Eu tenho uma profissão adversa da música, eu sou dentista, né? E sempre foquei minha vida na odontologia. Porém, eu tenho um Instagram voltado para a música. Nesse Instagram eu sempre posto vídeos tocando meus diversos instrumentos. Agora, recentemente, tenho postado mais coisas relacionadas ao saxofone. E em uma dessas postagens, passando os stories, me veio o convite de um rapaz chamado John Rock, falando do Second Life, do metaverso, da possibilidade de ganhar dinheiro tocando online. E isso me interessou. No primeiro momento eu pensei que era algum tipo de golpe. Então eu escrevi uma mensagem, né, um direct para ele. Ele me explicou, me mostrou tudo, falou que não era um golpe. E eu resolvi apostar nessa ideia de tocar no metaverso. Então, depois que eu me matriculei em um curso dele, que inclusive eu ainda estou fazendo, e já, eu acho, se eu não me engano, na segunda semana de curso, eu comecei a entrar nos clubes, comecei a me apresentar, que eu sou muito cara de pau mesmo, e comecei a me apresentar para os donos, para os hosts, mostrei meu Instagram, minhas redes sociais, né, pedi para que eles vissem minhas redes sociais. Eu tenho um Linktree, onde eu tenho o meu TikTok, tem minha rede, meu Kawaii, meu canal do YouTube, eu também sou youtuber, um canalzinho pequeno que eu tenho, mas tem um canal no YouTube, tem um SoundCloud também. Então
E graças a Deus, todas as pessoas, né, todos os avatares, os donos de clubes, os hosts que ouviram o meu som, todos gostaram e decidiram apostar em mim, né, assim, confiar em eu fazer um show. E todos os lugares em que eu fiz um show só de demonstração, hoje em dia eu sou artista contratado desses locais. Então minha história no SL é essa. Não, mas é sensacional, porque eu fui num TP, ouvi, gostei, você tá aqui, senão você não estaria nem aqui. É sensacional. Geralmente Né? acontece isso. É. Ontem eu fiz um show, Agatha. O show de ontem, o show de quarta-feira, é um show meia-noite aqui no horário do Brasil, né? No RL é 8 da noite, né? Lá nos Estados Unidos e tal. E é o show que dá mais pessoas, né? Mais avatares, na verdade. E ontem aconteceu algo que aconteceu com você. Ontem entrou um avatar, uma pessoa, né, que não conhecia meu trabalho e ficou encantada. Eu ganhei muitos tips dessa pessoa e essa moça que conversou comigo, esse avatar, ela fechou um clube e está pensando em reabrir e me colocar como artista principal desse clube. Então, assim, escutou apenas algumas músicas, alguns momentos, graças a Deus as pessoas gostam do que eu toco, mas principalmente da energia que eu transmito quando eu toco. Eu não estou ali apenas para representar um músico, eu não estou ali apenas para tocar algumas músicas. Na verdade, eu estou naquele local para tocar o coração das pessoas, para levar sentimentos. Entendeu? Então eu tento a todo momento interagir com as pessoas, né, para que o meu show, além de ser um show musical, seja um show de entretenimento também. Então acho que meu diferencial é esse. Interação, né? Além de, graças a Deus, tocar bem, que eu, sem falsa modéstia, eu sei que eu toco bem. Além de tocar bem, eu acho que a minha maior característica, eu acho que as pessoas mais gostam é minha energia do palco, né? Eu vi isso, realmente você faz uma coisa bem diferente, né? Além de você tocar o saxofone, né, com a música, você agradece, você fala, você chama um, chama outro. Eu vi bem como é que é a sua performance, né? Apesar de estar dentro do mundo virtual, a sua performance que eu achei bem interessante e diferente. Agora, voltando para o assunto do saxofone, eu vou te perguntar, o que você acha mais difícil em relação a tocar esse instrumento? Qual a sua maior dificuldade? Agatha, eu vou te falar. Eu falei agora há pouco, né, que eu sou multi-instrumentista, né, então eu toco vários instrumentos musicais. Dentre os instrumentos que eu toco, o mais fácil é o saxofone. Apesar de parecer que é um instrumento difícil, né? É um instrumento grande, é um instrumento cheio de botões. Então, quando as pessoas olham para o saxofone, acham, meu Deus, como é que você toca isso? Mas é um instrumento facílimo, né? Na verdade, a grande dificuldade do saxofone é a bocadura, ou seja, é a forma como você coloca a boquilha, que é a parte que vai na sua boca. Ali é que está o segredo. As notas agudas, as notas graves, o vibrato, que é tremer o som, né? Fazer o tremer, isso tudo você controla na boca. Então, a parte difícil, se a gente pode dizer que tem alguma parte difícil no sax, a parte difícil é controlar o que você vai fazer com a boca. Porque a parte da digitação, de apertar botões, combinar botões para poder conseguir algumas notas, isso aí você pega com o tempo, né? Questão de habilidade manual que você vai adquirindo com o tempo. Na verdade, a gente não nasce sabendo andar, a gente não nasce que não sabe nem virar na cama, no entanto, todo mundo aprende a andar, aprende a correr, aprende a pular, aprende a dançar. Então, é tudo questão de coordenação motora. Então, a parte difícil do sax é a questão da boca mesmo, embocadura. Eu até entendo o que você fala, porque eu toquei muito tempo na minha adolescência flauta doce. E também tem o jeito do sopro, né? A gente, na hora de soprar a flauta, tem que ser com calma, senão esgoela a flauta. Isso. E eu tenho a minha flauta até hoje, tá aqui na minha frente. Mas você toca flauta doce ou toco flauta doce, mas eu aprendi assim na adolescência e só ficou naquilo mesmo, né? Mas ela tá aqui, a minha primeira e única flauta. Eu toco também. Então, e falando de instrumento, tal, música,
Quanto tempo que você tem essa paixão pela música? Como é que a música surgiu para você? Como eu te falei, a minha avó paterna, ela era professora de música. E quando eu ia para casa de minha avó, na verdade, a brincadeira de minha avó era ensinar para mim, para minhas irmãs, ler partitura. Então ela desenhava as notas na partitura e falava: que nota é essa? Eu dó, que nota é lá. Isso aqui é o que? Uma semicocheia. Isso aqui é o que? Uma semibreve. E às vezes ela fazia brincadeiras assim: olha, em 1 minuto eu quero que você fale todas essas notas aqui da partitura. Então, esse foi meu contato inicial. Minhas irmãs não continuaram com a música, não sabem tocar nem tambor, eu acho, né? Mas eu fui criando cada vez mais amor. Eu aprendi, o meu primeiro instrumento foi o piano. Meu pai, ele é médico, mas é aposentado, ele é um grande pianista, ele tem até um YouTube, um canal no YouTube chamado Prisco Piano. Ele é um grande pianista, toca muito bem e foi quem me influenciou na parte de piano, né, teclado. Então eu comecei a tocar teclado, piano. Depois, com 11 anos de idade, eu ganhei um violão e sempre toquei violão. Com 18 anos, mais ou menos, eu morava, como eu falei, eu sou baiano, né, e na Bahia o pagodão é bem característico, principalmente lá em Salvador, que é a cidade onde eu morava, e tinha uma banda na minha rua, uma banda de pagode. Aqueles pagodão tipo Harmonia do Samba, Pisserico, tipo Léo Santana, esses pagodão assim. E aí o pessoal, não sei porquê, o rapaz que tocava cavaquinho saiu da banda. Então um amigo meu sabia que eu tocava violão, falou: ô, rapaz, aprenda a tocar cavaquinho pra você tocar na banda. Aí eu pedi a meu pai: pai, me dá um cavaquinho, velho. Ele: rapaz, você vai tocar, me dê um cavaquinho. Me deu um cavaquinho, Agatha. Em menos de um mês eu já estava tocando nessa banda, cavaquinho. E toquei alguns anos nessa banda lá em Salvador. E depois saí dessa banda, comecei a tocar outros instrumentos, gaita, escaleta, que é como se fosse um pianinho que você sopra com a boca. E fui tocando vários instrumentos, até que eu descobri o saxofone e me apaixonei. Foi amor à primeira vista, entendeu? Então foi assim que eu entrei na música. Eu entrei através da minha avó. Minha avó me introduziu na música, meu pai me apoiou e me apoia até hoje. Pra você ter ideia, todos os instrumentos musicais que eu tenho, eu peço ao meu pai sempre me dá de presente, porque ele sabe que é uma paixão que eu tenho, que é a música, e seja qual for o instrumento que eu queira tocar, eu me dedico para aprender e tocar com maestria. Isso E eu sou um tagarela, né? É, não, isso é maravilhoso, você se dedicar, ainda mais que você toca muitos instrumentos, né? E falando disso, de música ainda, tirando assim a sua raiz, no caso aí na área musical, quais são as suas maiores influências aí? Olha bem, eu vou falar da minha influência no saxofone, né? Que é o instrumento que eu venho me dedicando mais há apenas 8 anos. Mas de lá para cá, eu conheci alguns saxofonistas, principalmente saxofonistas brasileiros, que são assim excepcionais. E eu estou fazendo aula, inclusive com um desses saxofonistas, eu tive a oportunidade de conseguir entrar no curso de um desses saxofonistas que se chama Elias Coutinho, um grande instrumentista, um profissional assim da área excepcional. Realmente é um cara que eu sempre admirei e agora estou fazendo aula com ele. Então, Elias Coutinho é uma grande referência. Tem um outro rapaz também, um outro saxofonista que eu admiro bastante, chamado Ângelo Torres. É um cara, mas o cara toca muito bem, Agnes. Você precisa ver. Depois procura no YouTube, ele tem um canal no YouTube também, toca muito bem. Então eu sou fã de Ângelo Torres. Eu aprendi o sax no início com um rapaz chamado Lander. Ele tem um canal no YouTube também, Lander Sax. Então eu admiro muito o trabalho de Lander Sax. Então, outro também chamado Milton Guedes. Milton Guedes é um saxofonista que toca em várias bandas conhecidas, toca com Lulu Santos, ele é saxofonista de Sandy, de Júnior. Então é um cara assim, é um multi-instrumentista, ele trabalha muito também com assobio, é interessantíssimo, ele acompanha muitas coisas assobiando. Então, assim, são referências dessas. Internacionalmente, tem uma saxofonista, uma mulher, que eu admiro muito, eu gosto muito do som dela, chamada Mendy Abair.
Ave Maria, essa mulher toca demais. Tem um outro saxofonista também, esse é italiano, se chama Daniele Vitali, é um grande saxofonista também. Tem outro, se eu não me engano, esse rapaz ele é canadense, chamado Jimmy Sax. Ele toca mais a pegada de saxofone eletrônico e tal. Então, assim, existem vários saxofonistas que eu admiro muito o trabalho, eu me inspiro neles e tento não imitar, né? Mas tento fazer umas técnicas parecidas. Eu tento mesclar o som de cada um deles e trazer para mim, entendeu? E é isso aí. Você falou uma coisa importante que eu tenho uma entrevista aqui no quadro de um guitarrista da banda, né? Que eu faço parte do projeto, e ele fala exatamente sobre isso. Você tem que saber diferenciar a cópia da sua identidade. Você tem que criar a sua Isso, identidade. exatamente. Então ele falou, você toca, Exatamente. você aprende, mas na hora você tem que ter o seu estilo, ter a sua identidade. E isso é muito importante na música, né? Até como DJ, eu também tenho a minha identidade, né? Tem o estilo que eu toco, tenho o meu bordão, tem as coisas que eu costumo passar, diferenciar, né, dos outros, enfim. E isso é muito importante. Mesmo porque se a gente copia alguém, a gente perde, como você falou, a gente perde nossa própria identidade, né? Por exemplo, eu tenho muitos amigos que já estão me acostumados, né, a me ver tocar, e eles de vez em quando eles comentam comigo, Prisco, é só escutar você tocando, não precisa nem ver você. Só escutar você tocando, você não precisa falar nada. Escuto, quando eu escuto algum vídeo, eu escuto, eu já sei que é você. Pela forma, pelo meu timbre, né? Então, isso é importante. É lógico que é importantíssimo a gente ter referências, né? Para poder a gente buscar evoluir e tocar técnicas que aquela referência musical toca, né? Mas a gente tem que criar nosso próprio timbre, nossa própria personalidade, para que a gente seja um ser individual e não uma cópia. Exatamente. É exatamente o que a música precisa, de pessoas que têm a sua própria identidade e que às vezes está se perdendo, né? Hoje tem muita coisa que está entrando na música que é mais um pouquinho antigo, né? A gente vê, eu vivi bem os anos 80 e 90 e não se faz mais música como aquela época, né? Qualquer música, qualquer estilo. É muito difícil. Não existe mais músicas dessa. Não tem existe mais músicas assim, não. Pois é, hoje tá uma miscelânea de coisas. Alguma coisa presta, mas assim, se você pegar e juntar o que não presta, sobra pouquinho. Bom, em relação aqui ao Second Life, então você pode sim ser considerado um novato. Eu já estou aqui há quase 16 anos. Então Nossa Senhora! Existe isso? Poxa, menino, eu tô pensando que o Second Life existia assim há 5 anos, 4 anos. Esse ano de 2023, Second Life está fazendo 20 anos de existência. Nossa, como eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aqui no Brasil ele ficou conhecido em 2006, mas o boom foi a partir de 2007, que foi o ano que eu entrei. Então eu vou fazer 16 anos de Second Life com o mesmo avatar, tá? Que joia! Então eu tenho assim, digamos que eu sou graduada, pós-graduada e mestrada. Então assim, como você é uma pessoa... Pois é, como você é uma pessoa relativamente nova, eu não vou poder te fazer algumas perguntas, porque você tem pouco tempo, né? Porque senão eu teria realmente outras perguntas. Mas eu vou modificar uma aqui que eu tenho, que é o seguinte. Você está aqui há esse tempo, né? Pouco tempo. Você já conheceu pessoas, né? Você já está aí fazendo o seu nome. Mas o que você, por exemplo, viu aqui acontecer dentro do Second Life que você abomina na sua vida real? Você vê na sua vida real e você fala, desculpa o palavrão, puta que pariu, tá acontecendo isso aqui dentro desse jogo? O que você teria para dizer sobre isso? Na verdade a pergunta é o que é que eu vi acontecer no Second Life que eu também vejo acontecer na minha vida real, é isso? No mundo real. Eu vou te dar um exemplo. No mundo real, né? No mundo real. Na verdade, eu fiquei impressionado mesmo, de verdade, com a questão do surf.
Olhe bem, eu te falei, eu sou baiano, eu morava em Salvador, pegava onda e tal, surfava. E atualmente eu moro no interior da Bahia, né? Aqui não tem mar, aqui não tem como eu surfar. E é uma das coisas que eu sinto muita falta, é de pegar onda. E aí, eu show, e quando eu tô tocando, muitas pessoas escrevem para mim, não sabem, essas pessoas que eu não posso responder durante o show, né? Mas muita gente me escreve. E quando eu termino o show, eu sento aqui e vou responder pessoa por pessoa, avatar por avatar, eu vou respondendo, conversando, fazendo amizade. E um desses avatares, eu comecei a conversar e tal, e eu vi que o avatar era um avatar parecendo um surfista. E eu falei assim, pô, cara, você parece surfista e tal. Ele, rapaz, eu sou surfista. Eu falei, que massa, eu também sou. Ele, não, mas eu sou surfista no SL. Eu falei, no SL? E eu falei, como é que pega onda aqui? Pega. Você quer ir na praia pra ver? Eu falei, quero. Aí fui na praia. Inclusive eu tava até com esse terno. Eu falei, meu Deus, quando eu cheguei na praia, eu falei, e agora, meu Deus, como é que eu vou surfar? Ficar na praia de terno? Ele, não. Aí ele me ensinou como é que tirava a camisa. Eu tirei a camisa, fiquei de calça e sem camisa. Aí eu falei, como é que faz? Aí ele me ensinou a pegar uma prancha, não sei o que. Menina, quando eu vi, eu tava no mar, pegando tubo, dando aéreo, fazendo flip. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô surfando. Então, isso foi uma coisa assim que me deixou assim, sabe que é uma coisa besta? Fiquei bobo. E todas as vezes, Agatha, quase todas as vezes, na verdade, eu termino de tocar, depois que eu termino de responder todo mundo, eu vou para essa ilha, para esse mar lá, para essa praia que o cara me apresentou, e fico lá surfando sozinho, sem risco de tomar mordida de tubarão, sem risco de morrer afogado. Isso aí Então, é poxa, eu achei interessante. isso muito legal. E Eu o achei que, muito legal. isso então foi o que você mais gostou de ver acontecer aqui. E o que você não gostou? E o que você não gostou de ver acontecer aqui? Olha bem, o que eu não gostei, na verdade, aconteceu há pouco tempo. Inclusive, eu acho, assim, de certa forma, uma falta de respeito comigo, né? Com o artista em si. Não comigo, mas com o artista. Eu ia tocar em um clube, eu sei que as coisas acontecem, né? Às vezes, como aconteceu comigo, da internet cair e tal. Mas a dona, quando eu fui tocar, a dona do clube marcou comigo, eu sempre chego com uns 10, 15 minutos de antecedência, eu vejo como é que tá o lugar. E aí eu escrevi para a dona do clube, né? Olha, eu cheguei, tô aqui. E ela online. Aí eu falei, já tô aqui. Beleza. O clube vazio, sem ninguém, sem host, sem ninguém. Eu fiquei lá esperando. Deu a hora do show, ela não chegou o host, eu sozinho no clube. E um monte de gente conversando comigo, tenho algumas amigas e amigos também, o pessoal, venha pra cá, venha pra festa. Eu falei, não, que eu vou tocar. E aí comecei a dar TP para as pessoas. Eu tenho algumas pessoas que seguem meu fã-clube, né? Eu tenho um grupo, um fã-clube. E aí comecei a chamar e começou a encher o clube, encher, menina. De repente encheu de gente e nada da mulher chegar. Passou 30 minutos, aí foi que ela chegou. Ah, eu cheguei, tô sem host, não sei o que. E outra coisa, você vai tocar, e ela nem tinha me avisado, né? Você vai tocar. Isso falando em inglês. É engraçado que ela fala inglês, tem algumas coisas que eu não entendo, eu tenho que correr pro Google Tradutor. E eu não sei mexer ainda no bate-papo para colocar aqui o tradutor automático. E aí ela falando que não tinha host, não podia chamar ninguém, tinha algumas pessoas que eu mesmo convidei e que tudo que eu ganhasse, esse clube ela não me pagava cachê fixo e que todo tipo que eu ganhasse eu tinha que dar para o clube em torno de 10%. Falei, mas como assim? Não tem um host? Você chegou aqui faltando 30 minutos, tudo que eu fizer eu tenho que te dar 10%. Enfim, eu já estava ali, né? Meus amigos já estavam ali, as pessoas que não viram, toquei. Só que o que acontece? Como eu entrei atrasado, eu ganhei pouco. E graças a Deus eu pude dar pouco para ela, né? E isso foi uma situação assim que me deixou muito chateado, sabe? Internamente, não pelo fato de ter tocado apenas 30 minutos, isso aí não me importa, não. Eu posso tocar 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Ontem mesmo eu toquei quase 3 horas, entendeu? Eu sou contratado para tocar uma hora só. Se o pessoal estiver gostando, não for tocar nenhum artista depois de mim, eu continuo meu show, não tem essa comigo não.
Enquanto a galera estiver gostando e eu tiver tempo disponível, eu vou tocando, né? Então, toquei pouco tempo, mas eu fiquei assim, meio triste com a situação, com a falta de respeito com o artista, assim como foi comigo, pode ter acontecido, né, com outras pessoas, com outros artistas, e eu acho isso, assim, uma grande falta de respeito, né, com o profissional que está ali, dando o melhor, né, tentando levar sentimento, tentando levar música, então eu achei um pouco, assim, de forma desrespeitosa essa situação, entendeu? Fora isso, não me aconteceu nada demais, assim, que eu tenha ficado chateado aqui, não. São coisas do Second Life, né? Porque É, eu a gente tem que se falo. acostumar. Porque É o que John assim. comigo. John até comentou isso comigo, que nada, por isso é normal, rapaz, se acostume. É porque é aquele negócio, a gente vem de uma vida e tá entrando em outra vida, vamos dizer assim. Então, É, o que não chama Second Life, é uma segunda é a vida. Então a segunda gente tem que se vida. acostumar com algumas coisas que são inerentes ao mundo virtual, que a gente vem com a cultura, com o conhecimento da vida real, vamos dizer assim, né, se a gente pode Exato, chamar, exato. o real life, né, e acha que, mas isso é algo que pode acontecer, né, eu já relevei, já deixei pra lá, e é isso, e vida que segue, né? Exatamente. Eu vou falar uma coisa que eu falo toda entrevista quando é alguém do Second Life, para reforçar tanto as pessoas que estão aqui como os meus inscritos, porque eu tenho pessoas que não são do Second Life, que foi o intuito de eu realmente começar a usar o meu canal do YouTube, porque eu usava para outros fins, né? Pro Second Life até, que é o seguinte: Second Life é um mundo de sonhos e fantasias. Tá? Então aqui você se realiza no que você não consegue na sua vida real ou você não pode. Então eu dou um exemplo meu. Por Isso. exemplo, o meu exemplo é o seguinte: eu na vida real eu só tenho uma filha, uma mulher já de 25 anos. Aqui no Second Life eu pude realizar. Eu tenho 3 filhos. Olha só, já tenho 3 filhos, Sim, 2 meninas e a realização de um rapaz. Então, assim, eu tenho que legal. amigos aqui. Então, a minha família são amigos. Não necessariamente precisa-se conhecer na vida real, mas a gente cria esse vínculo familiar aqui dentro desse mundo metaverso. Então, tudo que acontece aqui morre aqui, certo? Então, por isso que eu falo, você Entendi. pode surfar, você pode esquiar, você pode voar, você pode ser o que você quiser. E desde que você tenha um pouco de coerência de que por trás da telinha existem pessoas reais que têm sentimentos, emoções, né? E que têm uma vida, às vezes, Sim. sofrida e usa o Second Life para se, digamos, distrair. Então você, como músico, você está trazendo alegria, você está trazendo música, você está trazendo diversão, como eu, como DJ. Então é esse que é o metaverso do Second Life, certo? Então você tem que saber lidar. Então quando você conhece pessoas experientes como eu, não tô querendo, né, modéstia à parte, enfim, né, não sou metida não, mas assim, quer saber, pergunta. Quer saber, pergunta. Ainda mais quando você pega uma pessoa que já é mestrada, né, em Second Life. E a questão é você saber ter a cabeça no lugar, entendeu? É só isso. Claro. Então é assim, então É. pra gente já começar as considerações finais, eu vou pedir para você, meu entrevistado, Prisco, deixar uma mensagem para os meus inscritos e dizer assim, a pessoa que está aqui assistindo esse vídeo e quer aprender saxofone, por exemplo, qual é a dica que você dá? Então deixa a sua mensagem aí de consideração final. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer, viu, Agatha, pelo convite de estar aqui entrevistando, falando um pouco da minha vida no RL e também no SL. Né? Eu quero lhe agradecer a oportunidade, eu tenho certeza que depois dessa entrevista muitas portas vão ser abertas para mim no SL. Então, assim, quero agradecer a você, a seu esposo, né, a esse programa. Então, fico muito grato mesmo. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: bem, nós vivemos uma vida muito difícil, né? Nós temos muitas dificuldades, todos nós temos. Não existe vida perfeita, como a gente vê nas redes sociais. Nas redes sociais a gente só vê as pessoas sorrindo, felizes, alegres, né? Mas no interior de cada pessoa, né, cada um tem as suas dificuldades. Então, o que eu quero dizer é que existe a possibilidade da gente abrir mão dessas dificuldades, dessas dores, desses sofrimentos, abrir mão disso tudo
e viver uma nova vida, uma vida que a gente pode ter o que a gente sempre idealizou. Eu posso ter uma carreira aqui musical, né, uma carreira como músico, como saxofonista, que é algo que eu sempre idealizei, porém a minha vida, né, a vida real, me levou para outro caminho, né? Eu sou dentista, então não tive como conciliar a minha vida musical com a minha vida real. Então eu toco em casa, eu toco com os amigos e tal, mas eu não consegui me profissionalizar como músico. Já aqui no SL, eu consigo ser um músico. Eu sou conhecido aqui não como Prisco dentista, e sim como Prisco saxofonista. Então isso para mim é muito bom. Então a mensagem que eu quero deixar é isso. Existe sim a possibilidade da gente conseguir abstrair os nossos problemas entrando aqui no SL, tá bom? E em relação às pessoas, deixar um recado para as pessoas que querem aprender o saxofone. Mais uma vez eu vou lhes falar, é um instrumento muito bom e muito fácil. Para você ter ideia, não precisamos de ter dom, porque muita gente fala, você toca por você, dom. Não, não precisa ter o dom, não. Precisa apenas ter força de vontade e querer. A gente é o que a gente quer ser. Então é só querer. Querer é poder. É um jargão que fala, você está falando de jargão, não, mas na verdade, querer é poder. E o sax é um instrumento lindo, é um diferencial. Olha bem, eu toco vários instrumentos, mas o instrumento que mais me dá destaque é o saxofone. Então é um instrumento que ele causa um diferencial muito grande e é um instrumento muito fácil. E se você quiser aprender saxofone do zero, eu posso indicar 2 professores online, né? Primeiro é o que eu fiz, na verdade, eu comecei com o professor Lander, é um excelente professor e ele dá aulas online, e também tem o professor Elias Coutinho, que também ensina o saxofone do zero, é um excelente profissional e é possível, gente, aprender saxofone de forma online. Eu aprendi de forma online, tá bom? E outra coisa, às vezes as pessoas falam, mas o sax é um instrumento caro. Depende da marca. Existem saxofones de todos os valores, saxofones novos, saxofones usados, higienizados. Quem tiver interesse, eu até tenho conhecimento de algumas pessoas que vendem saxofones usados. Agora há pouco mesmo comprei um saxofone usado, um saxofone soprano, e não tem problema. Então, querer é poder. Então são 2 mensagens que eu deixo hoje. Se você quer ter uma vida livre de problemas, pelo menos problemas relacionados ao RL, venha para o SL. Essa é a primeira mensagem. E a segunda mensagem é: querer é poder. É isso aí. Muito obrigado a todos. Meu nome é Prisco Sax. Eu queria só deixar outro recado. Muito importante também. Eu alimento muito as minhas redes sociais como músico, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Prisco Sax. Na verdade, todas as minhas redes sociais são Prisco Sax, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Prisco Sax. Lhe convido, inclusive, Agatha, depois para conhecer meu canal, certo? Eu tenho um Instagram também, que é Prisco Sax. Tem um TikTok. O TikTok é prisco.sax. Eu tenho um Kawaii, por exemplo, que é Prisco Sax. Tem um Facebook, que também é Prisco Sax. Em todas as minhas redes sociais relacionadas à música, eu apenas alimento com música e com muito amor. E eu convido vocês a conhecerem as minhas redes sociais, tá bom? E é isso, muito obrigado mais uma vez. É um prazer enorme ter dado assim, foi um prazer enorme para mim, na verdade, ter dado essa entrevista aqui para você, viu, Agatha? Obrigadão. Eu que agradeço por estar com essa celebridade, gente. É celebridade, olha só, tem mais rede social que eu, mas já tô seguindo você também. Eu comecei pelo Insta, gente, vai lá no Insta dele, que ele tá sempre postando coisa lá. Já, né, se inscreveu no meu canal, eu vou me inscrever no seu. E aí, assim, aí, gente, a gente vai terminando o melhor podcast de hoje e sempre desejando para que vocês venham para o Second Life, sim, mas para vir para praticar o bem, para praticar o amor, né? Porque é disso que a gente se alimenta. Então a gente fica por aqui com o melhor podcast e eu encontro vocês no próximo vídeo
Beijos e miau! Tchau, tchau!